aqui Bottini. Atenção, porque eu não vou te contar uma, nem duas, mas sim 3 super novidades. Primeiro, eu preciso dizer que a Volkswagen Caminhões e Ônibus e o consórcio MAGI uniram forças e formalizaram uma enorme parceria para o mercado de consórcio. Ai, Bottini, isso é incrível, Bottini! Mas calma, que não para por aí. Uma grande novidade como essa precisa de um novo grupo para oferecer mais benefícios. Por isso, o novo grupo 747 já está disponível para vendas em todo o Brasil com condições imperdíveis. Adquirindo a sua cota nesse novo grupo, você concorre a 6 sorteios de um Volkswagen Delivery 11180. Procure no Facebook e Instagram @consórcio MAGI Volkswagen Caminhões e saiba mais. Eu, Bottini, recomendo. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você da Soma Seminovos. A Soma Seminovos faz parte de um grupo que está há mais de 50 anos no mercado de Sorocaba e região. Meu nome é Marcelo Ferreira e eu vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho para você. Vem comigo. Contamos com uma equipe de consultores altamente qualificados para proporcionar uma experiência única de negócio. Veículos revisados e periciados com garantia de concessionária. Um time de pós-vendas altamente treinado para seu conforto e para sua segurança. Aqui você já sai com o seu carro documentado, pois temos despachante interno e também segurado com a nossa corretora. Agora eu quero fazer um convite para você. Vem tomar um café comigo e conhecer a nossa estrutura fantástica. Nós ficamos na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, número 555. Vem para Gigante da Região, vem para cá. A K2 Condutores Elétricos é sinônimo de qualidade e segurança. Atualmente vem se desenvolvendo e se destacando em seu segmento de fabricação de fios e cabos de alumínio. O objetivo da K2 é atender a necessidade de seus clientes com os melhores produtos e respeitando todas as normas exigidas. Com alto grau de confiabilidade, a K2 conta com uma equipe de profissionais capacitados e especializados na produção de todos os seus produtos. Conheça a K2 Condutores Elétricos ou entre em contato. Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou, vendeu. Piscou, alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br. Seja para um happy hour descontraído ou curtir uma saborosa comida, o Legítimo Bar e Choperia é um excelente ponto de encontro para tomar um chopp geladíssimo ou petiscar iguarias exclusivas da casa. Aos sábados, domingos e feriados, você também pode desfrutar de uma deliciosa feijoada light, servida a partir do meio-dia. Legítimo Bar e Choperia. Sua presença é a receita do nosso sucesso. Rua Luiz Góes, 1728, Vila Mariana. Peça também pelo WhatsApp 11 940063839. Ô, meu amigo Pombo, a 4 Serviço é o seguinte, presta atenção. Tem um sistema eletromagnético que o pombo, ele vem e não consegue pousar. Então ele afasta o pombo. Sabe? Você que tem problema com pombos aí, procure o pessoal da 4 Serviços. Sabe? 4 Serviços eu super recomendo. Você tem problemas com pombos? Você sabia que os pombos podem transmitir mais de 60 doenças, inclusive a meningite? E os pombos podem ainda trazer muitos prejuízos para o patrimônio das edificações. As fezes dessas aves são altamente corrosivas e podem conter bactérias, fungos e vírus que podem causar doenças em humanos. Mas não se preocupe, a Quator tem a solução para esses problemas. Somos especialistas em controle de pombos e oferecemos o melhor sistema do país para afastá-los sem machucá-los. São mais de 240 escolas atendidas, mais de 75 hospitais, maternidades, indústrias, galpões e comércios. Com nossos equipamentos de alta tecnologia, afastamos os pombos e realizamos a limpeza completa das áreas afetadas. Não maltratamos os pombos, não usamos produtos químicos nocivos e respeitamos as exigências ambientais.
Conte com a Quator para manter seu ambiente livre de pombos e proteger a saúde pública e o patrimônio. Entre em contato com a Quator. Quator, protegendo a sua saúde e o seu patrimônio. No coração econômico do país, estrategicamente localizada, Jundiaí é sua melhor opção para o seu investimento. Desenvolvimento e qualidade de vida, polo logístico de indústria, comércio e serviços, destino número 1 do turismo rural nacional. Uma cidade que preserva suas raízes e olha para o futuro. Bem-vindos a Jundiaí. Boituva, a cidade que mais cresce na região, é também um polo do turismo e do lazer. Localizada a 116 quilômetros de São Paulo, a cidade se destaca como a capital nacional do paraquedismo e do balonismo turístico, e também com muitos outros atrativos. Quem chega aqui encontra uma cidade cada vez mais inteligente e humanizada. Boituva, juntos construindo oportunidades. A Uniroyal realiza análises de água, de efluente e de ar, atendendo às normas internacionais de qualidade. Resultados com eficiência e certificados pelo Inmetro e ISO 9001. Compromisso e responsabilidade ambiental. Esta é a Uniroyal. A fórmula natural Fresh Meat é o alimento ideal para seu pet. Desenvolvida por médicos veterinários com os mais avançados conceitos da nutrição de cães e gatos. É formulada com carne fresca, sem a utilização de grãos, sem ingredientes transgênicos e com antioxidantes naturais. Tudo produzido com alta tecnologia. Fórmula natural. Nutrição avançada.
Quinta-feira estamos chegando para mais um podcast. Aqui você é o cara, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho. Caio Rossini, você como repórter hoje... Oi. Hoje tem um convidado especialíssimo, meu amigo. Hoje o nível é alto demais. Né? É alto, entendeu? Cara que eu assisto... Você tem que sentar na carteira da escola e ficar assistindo, entendeu? Sabe que quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem, né? Ainda estou na flor da idade. Mas quando eu era mais jovem, eu acompanhava muito Sport TV. E tinham 2 programas que eu assistia, assim, de cabo a rabo. Um era o Redação com André Rizek. Sim, brilhante. E Carlos Cereta era a melhor parte do programa, que ele entrava direto de São Paulo. Um repórter, depois a gente vai falar, mas era a melhor parte do programa. E depois, à tarde, tinha o programa com o Marcelo Barreto. E aí, esse programa mudou de nome 300 vezes, já foi Tá Na Área, já foi um monte de coisa. Mas que era muito bom também, eram os 2 melhores. E aí depois, esse que iremos falar, que eu não falei o nome, vocês ouviram errado, depois ele começou a apresentar também o programa. Cara, olha, além de ter uma história linda na TV, tem o seu canal hoje, canal do Cereto. Carlos Cereto está conosco. Quem? Carlos Cereto. Cereto, tudo bem, Cereto? Um abraço para você, um prazer recebê-lo aqui. É muito bom conversar com colegas e profissionais de altíssimo nível como você. Um abraço, Cereto. Um abraço, Fausto. Um grande abraço para você. Um abraço, um beijo aí para o Caio. Vou deixar um beijo também para o Nilson César. Olha, fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, porque sou fã de vocês. Além de ser fã de vocês, tenho muito respeito, acima de tudo, pelo trabalho de vocês. E adoro o teu pai como pessoa, como profissional. Então, fico muito feliz em ser convidado para participar aí também desse projeto que está dando muito certo. É muito bacana a gente ver esses novos projetos, nesse mundo novo que a gente está vivendo na internet, nessa linguagem de podcast, e que é uma mistura de rádio e televisão juntos. É muito bacana, com dinamismo, interatividade da internet. É muito bacana, muito obrigado pelo convite. A gente vai falar muito a respeito desses novos projetos, né? Porque a gente conversou fora do ar, coisa que meu pai não suporta, né? Meu pai, não pode. Se eu tivesse do lado aqui, ele já ia dar dura, mas tá certo, é a experiência, não tá vendo? Mesmo, é o polimento do tempo, como diz ele, entendeu? Mas, ô Cereto, quanto tempo você ficou na Globo? Na Globo, 22 anos, se eu não estiver errando a conta aí, de 2001... de 2001 a sair faz 2 anos, 22 anos, contando também 2 passagens pela Rádio Globo, né? Então, pela TV Globo e Rádio Globo, 22 anos. Caramba, antes da Globo você passou por onde? Antes eu fiquei um tempo na Rádio Record, porque eu sou de rádio, né? Eu comecei no rádio. Passei um tempo na Rádio Record, comecei nas rádios de Campinas, Mojimirim, no interior de São Paulo, depois Campinas, aí fui para São Paulo, trabalhei na Rádio Record, tive uma passagem pela TV Gazeta, na TV Gazeta fui para o Sport TV e do Sport TV, TV Globo, Rádio Globo, enfim, aí fiquei e agora o canal do Cereto. E se o Cereto quiser falar, se não quiser também não tem problema. Só uma coisa, você sabe que a primeira vez que eu falei no rádio na minha vida, lá vem, ó, foi na Rádio Central de Campinas, com Alberto César. Eu tinha 14 para 15 anos, naquela época futebol internacional, nossa, a gente não tinha essa facilidade toda de acompanhar futebol internacional. É verdade. E eu fazia boletins de futebol internacional. Foi a primeira vez. Eu fazia de casa, óbvio, né? Mas tudo a gente aprende, cara. É impressionante. Isso aí foi um aprendizado enorme pra mim. Mesmo o boletim de 1 minuto, 1 minuto e meio, eu mandava pro Alberto e entrava lá todo dia na Rádio Central de Campinas. Espetacular. E eu tava falando, e até não sei se o Cereto quiser falar sobre o assunto, mas é uma opinião minha, que o que fizeram com a Rádio Globo é algo próximo de um crime. Um pecado. Porque, cara, com o peso que tem no Rio de Janeiro ainda tá muito forte, mas conseguir acabar com uma Rádio Globo em São Paulo tem que fazer muita força, cara. Não é possível. Ela se vive sozinha e é um pecado que faz falta. Você ouvir, quem gosta, faz falta a Rádio Globo no dia a dia das pessoas. Sem dúvida. O meu sonho, meu grande sonho, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a
a estudar jornalismo, na verdade, antes de começar a estudar, o que é que você vai ser, o que é que você quer ser? Eu quero trabalhar em rádio, mas por que você quer trabalhar em rádio? Eu quero trabalhar na Rádio Globo. Sim. Eu quero trabalhar com Osmar Santos, esse era o meu sonho. Osmar Santos, que já tinha trabalhado na Jovem Pan e trabalhava na Rádio Globo, e assim, meu sonho era trabalhar com ele. E eu consegui realizar o meu sonho. O Osmar já não estava mais na ativa, né, por causa do acidente, mas fazia parte da equipe. E, de fato, é lamentável, absolutamente lamentável o que fizeram com a Rádio Globo, pessoas que não têm nenhum tipo de competência administrando, pessoas fora do ramo, né? Pessoas que não são do ramo, administrando uma rádio de um potencial, e acabou, né? Acabou como acabaram tantas outras emissoras, e como está acabando, ou como estão acabando com tantas outras emissoras, por causa da falta de competência das pessoas que estão administrando, né? São pessoas que não são do ramo administrando potências, e é isso que acontece, infelizmente. E não dá para jogar no meio de comunicação, porque a gente tem na Jovem Pan um baita de um exemplo do que se fazer para se manter uma emissora, uma empresa absolutamente saudável. Modernidade, foi a primeira a ir para o YouTube, enfim. Tem como fazer esse tipo de comunicação. Não dá para virar e falar, não, olha, tá acabando o rádio, por isso que tá difícil. E a mesma coisa, viu, para ser justo, a Jovem Pan, a Transamérica com o Éder, eu usei a Jovem Pan pela proximidade. Não, sem dúvida. Mas... E com erros e acertos, sim, hein? Com certeza. Erros e acertos. Mas a Transamérica seguindo por esse caminho também, óbvio que é difícil. Não é fácil você migrar e você conquistar um público tão diferente assim. Mas aquele que teve esse start, né? Mas o que o Sereto falou é a mais pura verdade. Você precisa ter caras ali do meio. Sim. Você precisa ter caras de pedigree, entendeu? Caras que conhecem. Ele foi diretor de uma multinacional que vendia shampoo pra cabelo. Vou pôr pra gerenciar. Não vai dar certo. É uma pena. Tem algumas emissoras diferente, como Pan, Bandeirantes, Transamérica, Rádio Globo, CBN. São emissoras que deveriam ser proibidas de perder. A gente é muito ligado ao esporte, mas o esporte carregou essas rádios por muitos e muitos anos, né? É um negócio assim, é uma pena mesmo, você tem razão, Caio. É impressionante, né? Você ficou tanto tempo na televisão, mas é impressionante, a gente conversa com todos os jornalistas. Se o cara não começou no rádio, o cara é um ET, né, Sereto? Porque todo mundo começou no rádio. Porque pelo menos na minha época, todo mundo queria trabalhar no rádio. Eu queria trabalhar no rádio, não queria trabalhar na televisão. Não era esse o meu sonho. A televisão, ela aconteceu. Ela foi um caminho, foi um acaso, eu diria. Ela aconteceu, eu não me encaminhei, eu não quis trabalhar na televisão. A televisão apareceu no meu caminho. E tanto é que eu tive muitas dúvidas durante o trajeto. Se eu deveria continuar na televisão ou se eu deveria seguir o caminho do rádio, continuar no rádio. E tive muitas dúvidas mesmo. A questão financeira, à época, acabou pesando para que eu continuasse na televisão. Mas enfim, hoje em dia eu não sei como é que tá, né? Da molecada da faculdade, principalmente, quem começa... porque hoje é outro mundo, né? Muita gente não sabe nem o que é televisão mais. Muita gente já sabe já vai direto pro YouTube, né? A minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha vai fazer 10 anos. Ela não vê televisão, ela não assiste televisão, ela assiste só YouTube. Então ela não sabe o que é televisão, ela não sabe a programação da televisão. Se ela quiser trabalhar em comunicação, em jornalismo ou em comunicação, se ela quiser seguir os passos do pai, provavelmente ela vai querer trabalhar no YouTube, ou então em outra plataforma que certamente irá existir daqui a pouco, porque a tecnologia está avançando muito rapidamente. Então, o rádio não vai acabar, a televisão não vai acabar, assim como o jornal não acabou, mas vai ser uma mistura de tudo. Eu não tenho dúvida disso, que o que está acontecendo nesse momento já não é mais o futuro. O que está acontecendo nesse momento é o presente.
e vai ter um salto de tecnologia absurdo, a gente sabe disso. Daqui a pouco, né, isso vai acontecer. Então, eu fico aqui só imaginando o que pode vir a acontecer com a nossa profissão. Vai abrir muito campo de trabalho, vai ser muito bacana, eu acho. Não tenha dúvida. Aliás, eu não sei como que era a sua vida antes de você migrar, né, literalmente para uma rede tão grande como o YouTube. Mas a gente conversava aqui, Sereto, com o Kleber Machado, e a gente sempre falou pro Kleber, entra pro mundo digital. Agora ele faz cada esquina, ele grava aonde ele tá indo, e tá certinho. E ele saiu e foi narrar, óbvio que ele foi pra Record, mas foi narrar em streaming também. Enfim, o cara que não tá por dentro disso hoje, tanto o mais jovem, aquele que tá saindo da faculdade, quanto aquele que tem mais experiência, ele se dá. Silvio Luiz, cara, ele narra pro streaming da Record. Pô, então, você tem que ver que a coisa tá mudando. Ô, Sereto, você ficou muito tempo na Globo, eu não posso deixar de perguntar. E você tá vendo algumas saídas da Globo? Como, poxa, Kleber Machado, o Jotinha, J. Júnior, enfim, tantos outros companheiros seus também que saíram da Globo. Como é que você está vendo essa situação de um dos principais canais do mundo, né, que é a Globo, ainda mas como é que você está vendo essa mudança na Globo? É legal saber de pessoa que esteve lá, né, porque ainda é padrão de referência para muitos. Ainda é padrão de referência para muitos, mas deixou de ser o grande padrão de referência, pelo menos para quem já trabalhou lá, à época em que se dizia que a Globo tinha o padrão Globo de qualidade, e tinha mesmo. Esse padrão Globo de qualidade, pelo menos pelo que eu vejo hoje, ele não está sendo mais seguido à risca, e em detrimento de outros critérios, né? E dentre eles, os critérios financeiros, né? Então, para fazer economia, você abre mão da qualidade. Quando eu trabalhava lá, não se fazia economia. A qualidade era o número 1. Você precisava ter qualidade a todo custo. Não interessa o quanto custava, era a qualidade. Você tinha os melhores profissionais, você tinha os melhores equipamentos, você tinha a melhor estrutura. Era, inclusive, muito fácil trabalhar lá, né? Justamente por isso. Hoje em dia, pelo que eu vejo, e um pouco antes de eu sair, eu já via isso, esse critério foi abandonado faz tempo. A emissora está passando por uma reformulação muito grande, e aí a questão da economia, muita gente saindo justamente por essa questão. Dentre outros fatores, né, as pessoas estão saindo por causa da economia, e aí cai a qualidade. Isso aí é inevitável. Eu acho que tem que existir renovação, né? A renovação, ela é fundamental. Eu comecei um dia porque houve renovação, porque me deixaram começar. Todos nós começamos porque houve renovação, mas a renovação, inclusive abrindo o leque para as questões da diversidade e tudo mais, questões que são muito importantes, deve acontecer, mas com muito critério. Porque é que nem o time de futebol. Se você colocar só moleque para jogar no time de futebol, para ser um time bom e barato, você não vai conseguir montar um time bom e barato assim, só com moleque, só com molecada. Vai perder em experiência. Hoje na redação, nas redações, ou pelo menos na redação lá da televisão, eu saí há 2 anos, então imagino que tenha piorado a situação. Mas você não via mais pessoas experientes, você não via mais gente de cabelo branco, né? Então é um grande pecado você abrir mão das pessoas de cabelo branco, em detrimento de pessoas que não têm experiência e que não conhecem a história. Se tem uma coisa que me magoa muito, é saber que as pessoas não conhecem a história de quem fez a nossa profissão e, portanto, não respeitam essa história.
Exatamente isso. Pois é, né? A gente cansa de contar a história aqui do Vanderlei na redação, do Reale Júnior. Né? O cidadão na redação da PAN olhando pro Reale e perguntando quem era aquele cidadão recém-formado na Casper Liber. Entendeu? Quem era o senhor sentado ali? O senhor sentado era o Vanderlei Nogueira, cara. É um negócio assim impressionante. Fala, cara. Mas esse caminho, até para sair um pouco do assunto Globo, mas ainda andar perto dele, é meio perigoso até para nossa profissão, né, Sereto? Para o jornalismo em si. Ele precisa ser bem praticado, principalmente pelas grandes redes, para que nós todos tenhamos credibilidade também, né, Sereto? Sem dúvida alguma, eu acho que é um tiro no pé. Você tem que tomar cuidado, você tem que ter. Eu acho que já é um tiro no pé. Eu acho que já está muito mais perigoso do que deveria ser, sabe? É um caminho que para determinadas emissoras já não tem mais volta, porque para você retomar o padrão de qualidade depois é muito difícil. Para você retomar aquilo que você fazia, depois é muito difícil, porque você abre a concorrência, você abre a guarda, você perde a credibilidade, é isso aí, na medida em que você perde a credibilidade, já era, né? Você perde a agilidade de fazer as coisas. Vocês citaram aí o exemplo da Jovem Pan é um exemplo bem feito, e aí a gente tem que citar mesmo. Qual é o exemplo bem feito de uma emissora que se preparou para ser vanguarda no sentido de mudar a linguagem e de misturar todas as plataformas numa produção de conteúdo, que o que interessa é produção de conteúdo. E outras emissoras estão, em vez de investirem em produção de conteúdo, estão investindo em cortar a folha de pagamento, né? Pegam a folha de pagamento, olham para o salário e cortam as cabeças. Não interessa se a pessoa tem 30, tem 20, tem 40 anos de emissora, não interessa se a pessoa, a qualidade da pessoa, vai cortando a cabeça e vai deixando apenas os menores salários e não os melhores profissionais. Eu acho que de fato isso é muito perigoso para a nossa profissão. Eu não sou daqueles que acham que a nossa profissão acabou, pelo contrário, acho que a nossa profissão está só começando, porque, como eu disse, vai abrir grandes possibilidades de trabalho, de campo de trabalho com as novas tecnologias, mas aquilo que já foi visto um dia como era de ouro do jornalismo, eu acho que vai ficar no saudosismo mesmo. Eu acho que a gente não vai ver mais. Eu acho que é um caminho que não tem mais volta. Até pelas mudanças também, né? Hoje a facilidade do jornalista em conseguir uma entrevista, em mandar perguntas. Hoje é tudo feito pelo WhatsApp, é um negócio assim... Eu acho que o principal é a facilidade da pessoa se auto-intitular jornalista. Não, sim, também. Porque você tem hoje um funil, não é uma peneira, é um funil que qualquer pessoa que escreve um texto no WhatsApp fala, não, eu sou jornalista, e, né? Mas isso aí a rede social fez com que todo mundo fosse um pouco de tudo, cara. Mas jogasse todo mundo na mesma vala, Isso, mas isso é uma coisa que dificilmente vai voltar. Aqui a gente fez leilão com o Caio, tá vendo, Sereto? Ele era caro, a gente pagou caro, entendeu? Pra ter ele aqui com a gente, entendeu? Não é fácil, não. Mas vamos falar um pouquinho do seu canal. Eu queria que você falasse desse... quando surgiu esse start em você de começar o seu canal. Começou muito bem, hoje tem mais de 160 mil seguidores, a tendência é de crescer cada vez mais, vídeos viralizando. Tem plaquinha do YouTube ali do lado, ali, ó, deve ser uma delícia, a gente tá em busca da nova, deve ser uma delícia ter essa plaquinha, entendeu? Mas o Sereto fez por merecer e tá arrebentando no canal, e você vê como né? Ele que teve tudo na mão, e é verdade, é o que ele falou, toda a tecnologia, toda a questão de equipamentos. Hoje ele tem uma belíssima câmera, um belíssimo microfone, um fone e chega da mesma maneira no público. É um negócio assim impressionante a mudança das coisas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do seu canal, Sereto. E isso é o mais difícil, né? Essa mudança é o que mais assusta quem faz essa migração
da mídia tradicional para a mídia que hoje eu nem chamo mais de mídia alternativa, né? Mas para essa nova mídia, né? Para essa nova mídia, não é mais mídia alternativa, porque é justamente isso. Você tinha toda uma equipe para trabalhar para você, né? Televisão, rádio. Eu aprendi a fazer rádio e televisão em equipe, sempre com grande equipe, né? Fazendo junto. E na medida em que eu tive que fazer o canal sozinho, e sozinho mesmo, hoje eu faço o canal, conto com mais um garoto que faz o canal comigo, que faz a parte de designer, e praticamente só, né? Tenho contado também com o Charles Toledo, que hoje é uma revelação, tem sido uma revelação nos comentários, faz algumas lives comigo. Tenho muitos convidados que eu coloco no canal, mas é praticamente um trabalho solitário. E esse trabalho solitário, no começo, ele é muito difícil. Porque você se sente muito sozinho mesmo, né? E é um trabalho de formiguinha, vai passo a passo, tijolinho por tijolinho, até você conseguir começar a perceber os resultados, até você conseguir fidelizar o público, e tem que ser com frequência, porque o YouTube tem a história do algoritmo que você nunca entende direito como é que ele funciona. Então é um grande desafio, um desafio diário, desafio que começou na medida em que eu já queria fazer quando eu estava na TV, porque eu via profissionais que estavam fazendo com sucesso, tipo Mauro César já estava fazendo, né? É um dos exemplos. O Jorge Nicola estava fazendo, é outro exemplo, e estavam trabalhando na televisão e no YouTube ao mesmo tempo. Só que na TV eu não podia fazer, não me era permitido. E eu já estava entendendo ali que era um caminho, mas eu não conseguia fazer direito. Quando eu saí, eu falei, bom, agora é a hora de tentar investir e de ver o que acontece. Aí é isso que você falou mesmo. Comprei um microfone, comprei uma câmerazinha, um microfone e botei uma internet boa e pau na máquina. E fui aprender, e estou aprendendo todos os dias com isso ainda. Porque a linguagem, não existe receita pronta, não existe receita de bolo no YouTube. Né? Cada um faz de um jeito, cada um tem uma linguagem, quanto mais espontâneo eu acho que é melhor, porque eu tenho o meu público, que é diferente do público do outro, eu trago uma mistura de informação com opinião, descontração, que é o meu jeito, tem gente que faz de outro jeito e traz só notícia, tem gente que faz só entretenimento, enfim, tem de tudo. Se você quiser, se você quiser descobrir um canal de produção de minhoca no YouTube, você consegue, né? É verdade. Você vai achar. Então tem de tudo no YouTube, você tem que encontrar o seu espacinho ali. É verdade. Mas eu fico imaginando, né? Porque quando você fala em algo solitário, porque acostumou a vida inteira a estar numa redação, cara, olhando para um lado, para o outro, gente correndo. Mas hoje até as redações mudaram, meu. Hoje, se você for ver a redação, o cara tá lá, ele e o computador também. Tem muito pouco diálogo, cara. Não é mais a mesma redação do passado. As coisas mudaram muito. Muito, de verdade. Né? As pessoas acham que é aquela bagunça. Não é mais, não. Não tem mais telefone tocando. Não tem mais isso, cara. Não, pelo coisa contrário. Mudou, cara. Coisa mudou. Teve uma vez que uma empresa que eu trabalhava foi trocar de sede, foi para dentro de outra empresa. E aí, enquanto estava no processo de mudança, o pessoal chegou pra gente, porque, né, a gente era um pouco mais espalhafatoso, falava um pouco mais alto. Pessoal de rádio, E o pessoal chegou e falou, viu, vocês fazem muito barulho? Porque aqui geralmente é mais tranquilo, mais calminho. Eu falei, cara, peraí, uma redação calma,
mas silenciosa, que você não pode ouvir, deixar uma música um pouco mais alta, você não pode falar um pouco mais alto no telefone, não pode ter uma TV passando com barulho. Gente, o que é isso? Mas é a realidade hoje, né? Ô Sereto, mas óbvio que você traz informações de todos os times, de tudo que é ligado ao esporte, mas você foi abraçado pela Fiel, pela torcida do Corinthians, e você abraçou a torcida do Corinthians. E isso é importante, porque todo torcedor tem aquele jornalista que ele bota mais fé. Isso é real. E o torcedor corintiano, você é um deles, que o cara abraça e acredita e vai a fundo na sua informação. Sim, porque eu tenho identificação com o Corinthians, eu sempre tive identificação com o Corinthians pelo fato de cobrir o Corinthians durante muito tempo, durante a minha carreira toda, praticamente, né? Eu quase que... Eu cobri outras equipes também, mas eu quase que cobri só o Corinthians na minha carreira toda. Então criei essa identificação com o Corinthians. E eu sou corintiano, né? Eu sou corintiano. A questão de abraçar a torcida do Corinthians, ela também aconteceu. Você é o quê? Você é corintiano? Eu sou corintiano. Não acredito que você é corintiano. Eu sou corintiano. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, né? Eu sou corintiano. E a questão de abraçar a torcida do Corinthians, ela também aconteceu por acaso, não foi proposital. Eu comecei fazendo um negócio mais amplo, um negócio mais nacional, mas percebi que quando eu falava do Corinthians, a audiência era maior. Alguém vai dizer assim, mas vai ser assim também quando falar do Flamengo, vai ser assim também quando falar de times com mais torcida. Sim, mas o Corinthians eu tinha mais propriedade para falar, mais fontes, mais gente que eu podia conversar para trocar ideia, para botar a notícia com mais qualidade no ar. E eu percebi que o YouTube, ele tem algo que é muito direcionado ao nicho, né? As pessoas, elas querem saber do time delas, né? Não quer muito saber do time dos outros, que é um negócio, que é um fenômeno dos novos tempos. O torcedor atual, ele não tem muita paciência para ficar sabendo da notícia do time dos outros, ele quer saber o time dele. Então, essa questão mais, essa questão editorial mais setorizada, ela me ajudou muito no crescimento dos números. Mas o que não impede de fazer outras coisas, porque o YouTube lhe dá a liberdade de abraçar todos os projetos, né? Mas o Corinthians acabou sendo abraçado por mim, e eu tenho tido números assim absurdos, assim. O dia que o Corinthians ganhou do Remo, a vitória naquele jogo do Cuca, na classificação na Copa do Brasil, eu tive mais de 10 mil simultâneos na live depois do jogo, teve mais de 140 mil pessoas assistindo. Uma live minha depois do jogo, eu e o microfone, né? Eu e o microfone. Então, é muito gratificante isso, porque você percebe que a torcida, ela tá vindo com você, ela tá te dando a resposta, e ela tá se sentindo representada por um jornalista que fala a língua da torcida, que é uma linguagem mais popular, que às vezes torce, mas não distorce, que é o mais importante. Sem dúvida. E você estava falando, por exemplo, de números, né? É muito louco isso, porque é um papo diferente que a gente tá tendo, que é novidade tanto pra gente, né? Óbvio, na PAN a gente faz isso faz tempo, a narração via YouTube. Mas no caso, um projeto pessoal é muito novo para todos nós que estamos faz tempo na área, né? É muito novo. Por exemplo, o dia que a gente fez o Rogério, foi o primeiro dia, Sereto, o primeiro dia que a gente fez o Rogério, não tinha um seguidor inscrito. Não tinha um seguidor.
Deu 5 mil pessoas ao vivo e depois de um mês e pouco, já tinha 300 e poucas mil visualizações. Então é uma coisa... Daí a gente falou assim, poxa, vamos pro público São Paulo. Mas não dá, porque a gente trabalha... e não é porque é São Paulino, não é São Paulino, porque a gente narra na PAN e a gente narra pra todo mundo. A gente narra palmeirense, São Paulino, corintiano, santista. Então a gente teve que abraçar todos e abraçamos todos mesmo. Vieram aqui, Kaká, tantos outros nomes de Rivelino, do Corinthians, enfim, tanta. Você vê o Neto arrebentando na Rádio Craque Neto com a torcida do Corinthians. Pô, o público do Corinthians é dele, cara. E esse negócio que você falou de torcedor, que é um negócio curioso, né? Que o cara vai atrás do clube dele. A única exceção é quando algum grande rival toma uma cacetada, que aí no dia seguinte ele quer ver a zoação. Aí a maior parte do público é daquele que quer tirar onda com o time que perdeu. Mas é só nisso. O dia a dia em si, o cara quer a informação do seu time. E eu acho que o que você tá fazendo com o Corinthians é tão curioso isso, que toda vez que a gente quer saber, até mesmo nós, colegas de profissão, toda vez que a gente quer saber alguma coisa voltada ao clube, a gente vai aonde? Vai no seu canal pra ver o Corinthians, pra saber se tem alguma coisa do Corinthians. Gabrielzinho Sá do São Paulo, que trabalha lá na Jovem Pan, sabe tudo de São Paulo. É o setorista moderno, Cereto. É bacana isso, é bacana ouvir isso, porque isso também é credibilidade, né? E é uma responsabilidade muito grande, porque o YouTube tem uma coisa que é o seguinte, que foi uma grande dificuldade que eu tive no início, e tenho ainda, porque o YouTube, e é um pouco do que o Caio falou aí, sobre essa questão de hoje todo mundo se vê como jornalista, né? Mas eu tive muita dificuldade no início de rasgar um pouco a minha fantasia de jornalista para vestir a camisa de youtuber, porque é uma outra linguagem. É claro que tem alguns conceitos do jornalismo que eu, como jornalista, não vou abrir mão jamais. Eu não vou contar uma mentira aqui, eu não vou praticar uma fake news, eu não vou... Enfim, eu vou checar a informação antes de colocar, etc e tal. Mas existe hoje no YouTube uma pressa muito grande em se dar uma informação. Então tem muita coisa mentirosa. Tem muita barriga no YouTube. Barriga é quando você dá... Às vezes você dá uma informação e ela não se confirma. Erro de informação. Tem muita gente que pega, por exemplo, a minha foto e coloca na capa de um vídeo, copiando uma informação minha, e aí a pessoa desavisada vai entrar no vídeo achando que o vídeo é meu, sendo que o vídeo não é meu, né? Tem muita pirataria dentro do YouTube. Então o YouTube é meio terra de ninguém. Não existe uma regulamentação dentro do YouTube, né? Todo mundo pode fazer aquilo que quiser, entre aspas, né? Nem todo mundo, porque a gente sabe que tem muito canal desmonetizado. Mas enfim, a questão é que eu sofro muito ainda no YouTube por causa disso. Então quando você fala que, legal, bacana, porque às vezes quando alguém quer saber notícia do Corinthians vai no teu canal, eu fico muito feliz, porque é sinal que eu não perdi a credibilidade, porque você fica muito junto e misturado com todo mundo, né? E tem muita gente legal, eu acho que eu respeito hoje demais, e confesso que eu tinha um certo preconceito antes dos youtubers, mas eu respeito demais os youtubers hoje, respeito mesmo, que adquiriram o espaço deles nas entrevistas coletivas, no trabalho do dia a dia. No Rio de Janeiro isso é muito forte, né, principalmente na cobertura do Flamengo. Eu respeito demais. Tá preenchendo um espaço que o jornalismo não tem mais, quer dizer, os youtubers estão preenchendo, mas ao mesmo tempo tem que se tomar cuidado com determinado tipo de coisa, tem que se ter responsabilidade com o que você vai colocar como informação
e para não parecer que é a casa da mãe Joana, entendeu? Sem dúvida, isso que ele falou, Caio, é muito curioso mesmo no Rio de Janeiro, quando você vê a coletiva de imprensa do Flamengo, por exemplo, antigamente era Carroceria TV Globo, aí entrava lá, Márcio Espímpolo na época Jovem Pan, ou Viga, Jovem Pan, Jornal Extra. Então, hoje você entra TV Fla, canal Fla-Flu, Flazão, Mania, mudou muito, cara, as coisas mudaram mesmo, muito, de verdade. Caião, faturar um pouquinho só, né? Vamos lá. Bora. Olá, aqui Botini! Atenção, porque eu não vou te contar uma, nem duas, mas sim 3 super novidades! Primeiro, eu preciso dizer que a Volkswagen Caminhões e Ônibus e o consórcio Maggi uniram forças e formalizaram uma enorme parceria para o mercado de consórcio! Ai, Botini, isso é incrível, Botini! Mas calma, que não para por aí! Uma grande novidade como essa precisa de um novo grupo para oferecer mais benefícios. Por isso, o novo grupo 747 já está disponível para vendas em todo o Brasil com condições imperdíveis. Adquirindo a sua cota nesse novo grupo, você concorre a 6 sorteios de um Volkswagen Delivery 11180. Procure no Facebook e Instagram @consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e saiba mais. Eu, Botini, recomendo. De para consórcio é Maggi e Fórmula Natural, meu parceiro Caio Rossini. Se eu falo, Cereto, você tem pet em casa, Cereto? Se eu tenho pet? Tenho pet sim, o Luke. Ó, que beleza. O Luke, um cachorrinho. É um cachorrinho? Adoro. Um pequenininho? É um pequenininho, adoro, é meu companheirinho. Então essa dica é especial para o Cereto, porque a Fórmula Natural Fresh Meat é um alimento super premium, desenvolvido por médicos veterinários sob os mais avançados conceitos de nutrição de cães e gatos, produzida com ingredientes especiais como carne fresca, fontes especiais de carboidrato, fibras, vitaminas, minerais, tudo para oferecer o que há de melhor e com sabor irresistível. Mais informações no site formulanatural.com.br. Caio Rossini, emende uma pergunta para Carlos Cereto. Lembrando que o canal do Cereto é canal do Cereto mesmo. Canal do Cereto. Você vai lá no YouTube, canal do Cereto, e você se inscreve no canal do Cereto. É bom, o nome fácil é bom, cara. Bom, nome fácil canal de decorar, do Cereto e ponto final. Vai lá, Caio. Vamos lá, Cereto. Nessa questão ainda que você falava da credibilidade, da importância de se manter com a credibilidade, da dificuldade até, né, de se, no meio de tanta coisa. Como que é esse trabalho diário? Porque a gente ouve muito. Ontem, nessa semana, a gente estava conversando com o Evair, ele falava, olha, na nossa época de Palmeiras, parecia que tudo era mais difícil. Qualquer coisinha o pessoal já virava um negócio grande, parecia que vinha uma pressão de fora para dentro sempre muito grande. Aquela síndrome de palmeirense também, aquela viu, coisa que sempre falam vocês da imprensa. O chororô de palmeirense incrível. O vocês da imprensa é maravilhoso. Como que se toma cuidado com isso, Cereto? Se toma cuidado checando as informações, né? É muito difícil, a apuração é muito difícil. O trabalho hoje ele tá mais difícil, eu acho, porque você tem menos acesso às pessoas, você não frequenta mais os clubes, e deixar de frequentar clube é uma pena, porque quando você frequenta o clube, você conversa com o cara que serve o cafezinho, você conversa com o roupeiro, você conversa com o porteiro, você conversa com o massagista, você conversa com tanta gente, você fica sabendo de tanta coisa. E quando você não frequenta, aí você fica dependendo de ligar para as suas fontes, os conselheiros, os diretores, mais jogadores que são cada vez menos acessíveis, né? Os jogadores cada vez menos acessíveis, mas essas informações elas são cada vez mais truncadas, tem cada vez mais ruído de informação. Empresários, é muito ruído de informação, né? Porque você não sabe de fato o que está acontecendo, o que não está acontecendo, você tem que checar com mais de uma informação. E você corre um risco, às vezes, de errar a informação porque você confia em determinada fonte. Ou então, se você confiar demais, você tem que correr o risco mesmo de bancar para tentar ser o diferente, para tentar... Eu sempre prefiro
dar a minha informação depois dos outros, mas dar correta, do que dar em primeira mão e acabar errando na informação, né? Porque eu tenho pânico disso, já errei algumas vezes, infelizmente, então eu tenho pânico disso, né? Todo jornalista deveria ter pânico em dar uma barriga, em dar uma informação equivocada. Mas o que eu acho hoje é que esse negócio que vem de fora para dentro, né, que o Evair falou, com a questão do WhatsApp, das redes sociais, eu acho que a pressão ela é muito maior do que era antes. Porque antes a pressão, o presidente do clube, por exemplo, para ser pressionado, ele tinha que frequentar o clube, né? O barzinho do clube, as alamedas do clube, os corredores ali, conversar com os conselheiros, o senadinho, o churrasco, aquela coisa toda, o cara recebia a cornetagem. Hoje, ele recebe imediatamente pelo WhatsApp a cornetagem, a pressão é forte, é pelo Twitter, é pelas redes sociais, tanto é que a gente viu, né, recentemente no Corinthians, por motivos diferentes, o Cuca sofrendo uma pressão gigantesca e o Roger Machado uma rejeição gigantesca. O Corinthians deixou de contratar o Roger Machado por causa de uma rejeição gigantesca e o Cuca pediu demissão também por causa de uma rejeição gigantesca, sobretudo das redes sociais. Então, esse negócio do de fora para dentro, eu acho que hoje é muito mais forte, porque como é que você vai fazer? Você vai tirar o telefone celular dos jogadores? Você vai tirar o telefone celular do presidente do clube, dos diretores do clube, do técnico do clube? Então é uma coisa que eu não sei como é que faz para administrar esse negócio, não. É muito complicado. Ele tava falando de barrigada, de tomar cuidado. Eu acho isso magnífico, porque hoje, cara, não muda nada. O seu conteúdo, se for melhor elaborado hoje, se você fizer uma edição melhor, elaborar melhor, complementar melhor a informação, tudo isso, ele vai chegar da mesma maneira e o cara talvez tenha mais interesse em ver do que ver apenas a informação imediata ali. É verdade, hoje não tem essa. É porque é um desespero maluco pra ver quem entrega primeiro, entendeu? Hoje você tem redes sociais que te oferecem formas diferentes de comunicação. Exato. Você pegar, por exemplo, num Twitter, em 1 minuto, qualquer coisa que você coloca lá em 140 caracteres explode. No YouTube você tem que produzir. Exatamente. O Twitter é quase como se fosse um rádio. É muito rápida a comunicação e é onde existem as maiores barrigadas. E ele tava falando de erro, por exemplo, hoje a patrulha tá em cima de todo mundo. Transferindo isso pra narração hoje, antigamente você tinha o narrador de rádio narrando aquela história de você falar pra fora, a bola tava lá longe, cara, ninguém via. Hoje você vê em tudo que é lugar, o cara tá te ouvindo. Só que ele tá vendo no celular, o cara tá no campo, o mala sem alça, quando quer ser mala, ele é mala, ele tá dentro do campo com o celular na mão e ouvindo você. Tem muito disso. Então, você tem bombardeio pra tudo que é lado, cara. Mas o Cereto falou sobre essa pressão de fora pra dentro, levando pro Corinthians, que eu acho que você conhece um pouquinho, o Cereto. É ano político, hein? Mas o quanto que hoje quem manda no Corinthians é a torcida? Há muito, né? Muito, e sempre foi assim, né? Sempre, desde que o Corinthians é o Corinthians, desde 1910, em que o Corinthians foi fundado, quem manda no clube é a torcida, porque o clube foi fundado pela torcida, né? Então isso aí não tem como tirar e nem pôr. E é claro que tem o conselho deliberativo, é claro que tem a diretoria, a direção, etc e tal, mas a pressão da torcida. E aí a gente está falando de coisas diferentes, né? Porque tem a pressão da torcida organizada, que é uma pressão muito forte, que essa torcida organizada, ela está cada vez mais organizada e com poder político dentro do clube. A gente tem a pressão da arquibancada, que é a torcida que eu costumo chamar de desorganizada, né? Essa é a da arquibancada. É o povão, é aquele que não é Gaviões da Fiel, né? É o outro, é o povo, é o torcedor comum, e tem a torcida das redes sociais, né?
que também faz um barulho danado. E sobretudo em ano político, então hoje o Parque São Jorge está vivendo um tiroteio gigantesco, né? E aí o futebol não está andando, né? Quando o ano é político e o futebol é carro-chefe no ano político, quando isso não acontece, quando o futebol não está bem, aí a pressão ela fica cada vez mais forte, quase é difícil, tem que ter couro grosso, tem que ter casca grossa para segurar uma pressão num clube como o Corinthians. E o presidente do Corinthians acaba cedendo às pressões, né? Se a torcida quiser a cabeça do técnico, vai dar a cabeça do técnico. Se a torcida quiser a cabeça do diretor, vai dar a cabeça do diretor. Foi assim, sempre foi. Eu pergunto para você qual foi a vez na história do Corinthians que a torcida pediu a cabeça de um técnico e o técnico não deu. E o presidente não deu. Diz a lenda que foi com o André Sanches e o Tite, né? Que naquela eliminação do Corinthians para o Tolima, o Tite seria demitido, a torcida queria a cabeça do Tite e o André Sanches segurou o Tite. Eu costumo dizer que é meia verdade isso, porque no jogo seguinte foi um jogo contra o Palmeiras. Se o Corinthians perdesse aquele jogo contra o Palmeiras, o Tite seria demitido. E o Corinthians venceu o jogo do Palmeiras 1-0, gol do Alessandro. E aí o Tite se manteve e foi campeão de tudo depois no Corinthians. Campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro, pela sorte do Corinthians, mas ficou para a história o fato de que o André Sanches peitou a torcida e segurou o Tite. Não é bem assim. Mas se foi assim, foi exceção. A regra é a torcida mandar no clube. De fora para dentro e de dentro para fora. É verdade. A diretoria consultou a principal torcida uniformizada do Corinthians. Talvez tenha ganhado um peso 2. Eles consultaram para saber se poderiam ou não trazer o Cuca, cara. Isso aí é o fim dos tempos. Consultaram sobre o Roger Machado. Mas isso é o fim dos tempos. Isso é sinal que o poste tá mijando o cachorro. É real isso. É real, a coisa tá doida. E a torcida mostrou, nesse caso do Cuca, que ela também não tem qualquer comprometimento com opinião, né? Porque lógico. Se a principal torcida, quando perguntaram do Cuca, falou, olha, não tenho nada contra, quando veio a repercussão, foi uma das primeiras a falar, não, eu sou contra também. É lógico. Então, Sereta, 9 anos atrás, quando eu entrei na PAN, eu fui fazer uma eleição no Corinthians. Eu nunca tinha feito reportagem, não era minha praia, nada. Me botaram pra fazer uma eleição no Corinthians. Você pensa o que é uma coisa tenebrosa, assim, de assustador? É uma eleição no Corinthians, porque ali é o pau mesmo. E não deu outra, deu mesmo. Os caras tiveram que ir pro banheiro, quebrar pau. Foi uma várzea, foi literalmente uma várzea. Mas é legal, porque você aprende muito. E é aquele momento que você não precisa correr atrás de entrevistados. O cara vem desesperado no microfone pra falar. Todo mundo quer falar no dia. É um negócio fantástico. Esse ano aqui teremos eleição no Corinthians. Eu tô ouvindo um burburinho aí, e você, mais do que ninguém, deve saber a respeito disso, do André Sanches. Você acha que existe essa possibilidade do Andrés retomar e lutar pela presidência do Corinthians? Eu acho que a possibilidade ela é gigantesca, é muito grande, porque é o seguinte, a situação ela tá rachada, né? Ela tá rachada, não existe unanimidade na situação sobre o nome a ser lançado como presidente do clube. O André Luiz, né, que é o André Negão, ele se lançou como candidato, mas o pessoal da chapa Renovação e Transparência, que está comandando o Corinthians desde 2007, não aceitou. Tem muita gente ali que não aceita o nome dele como presidente do clube. Não tem unanimidade. Se a eleição fosse hoje, não será, né? Será em novembro, a chance do candidato da oposição ganhar, que é o Augusto Melo, seria gigantesca se a eleição fosse hoje. Hoje o Augusto Melo está muito forte. Existe a possibilidade também de sair um terceiro candidato, como sai sempre, que é o Paulo Garcia. Normalmente o Paulo Garcia sai como terceiro candidato.
é uma manobra da situação para dividir voto, sempre isso acontece, para dividir voto da oposição. Então, para ter uma união, existe também uma possibilidade, sempre o Duílio sempre desconversa a respeito disso, de tentar modificar o estatuto para ele tentar uma reeleição. Hoje isso não é possível sob o estatuto do Corinthians, mas tentaria fazer uma manobra ali jurídica para tentar mudar o estatuto e ele sair como presidente para a reeleição, mas o Duílio hoje está muito por baixo, né? Não seria o nome. O Duílio hoje não ganha nem para condomínio, né? E da casa dele, do prédio dele. Então o Andrés é muito forte politicamente. Muito forte politicamente. Ele sairia novamente como candidato a presidente para tentar unir a situação. Então a chance dele sair como presidente normal, ele vai dizer que não, o Andrés desconversa, vai dizer que não é verdade, que é um absurdo, que isso não vai acontecer, mas no final das contas eu acho que vai acontecer sim. E essa história de que o Andrés sempre teve por trás é real também, né, Sereto? Em todos os presidentes tiveram o Andrés ali como o principal conselheiro, né? O grande consultor ali era o Andrés. Ele sempre teve lá, né, Sereto? Porque ele é muito forte politicamente e é o mesmo grupo de atuação. É claro que quem manda, evidentemente, é quem está com a caneta na mão, né? Então o Andrés poderia esteve um pouco mais afastado determinadas vezes, esteve mais próximo determinadas vezes, mas, por exemplo, ele tem uma relação com o Duílio, que é uma relação muito forte. Agora, nem por isso o Duílio faz tudo aquilo que o Andrés quer que faça, né? Se fosse pelo Andrés, por exemplo, o técnico do Corinthians já seria o Mano Menezes há muito tempo, né? E o Duílio não contratou o Mano Menezes, ou não houve um avanço na contratação do Mano Menezes. Desde a época em que o Silvinho era técnico, o Andrés já falava, o melhor técnico do Brasil, na minha opinião, é o Mano Menezes. Se fosse pelo Andrés, não teria técnico estrangeiro, o Vitor Pereira não seria convidado. O Andrés tem muita influência, está sempre muito junto, ele é muito amigo do Duílio. O Duílio foi diretor de futebol do Andrés, né? Todos esses que passaram aí foram diretores de futebol do Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade, todos eles foram diretores de futebol do Andrés. Então o Andrés tem uma ascensão muito grande política no clube. E é ele que vai dar a cartada, porque ele também está sendo o cabo eleitoral do André Negão nesse momento. Mas na medida em que ele mudar as peças do jogo, aí pode virar o tabuleiro político. Isso é muito complicado. A política no Corinthians não é fácil de entender, não. É muito complexo. Mas, Sereto, da última vez que o Andrés foi presidente... Violento, não, é complexo e complicado. Mas a última vez que o Andrés foi presidente, já tinha um burburinho de críticas, questionando essa segunda passagem, não só dentro de campo, mas extracampo, em questão de gerenciamento de dívidas, que é o grande mote do Duílio, né? O Duílio sempre que vem a público fala, não, estamos pagando dívidas. Mesmo o nome do André Sanches, ele é forte o suficiente para barrar qualquer coisa da oposição, ou talvez essa eleição seja mais aberta das últimas vezes? Ele é forte na medida em que o colégio eleitoral é pequeno, né? O colégio eleitoral, porque se a gente pensasse, quem vai votar vai ser a torcida. Não vai ser a torcida que vai votar. Quem vai votar vai ser o sócio torcedor. Não vai ser o sócio torcedor que vai votar. Quem vai votar vai ser o colégio eleitoral, que é um pouco mais de quase 3 mil pessoas. Um clube que tem 35 milhões de torcedores, quem decide quem vai ser o presidente ou não, são no máximo 3 mil pessoas. A eleição, a última eleição foi apertadíssima. O Duílio ganhou por cerca de 100 votos. O negócio assim, foi apertadíssima. Mas, dentro desse colégio eleitoral, o Andrés ainda é muito forte. Ele ainda tem muita influência.
Então, apesar de tudo, apesar das críticas da última passagem dele, e foram muitas críticas mesmo, a última passagem dele não foi boa, né? Ele mesmo admite que não foi boa. Ele diz que ficou mais concentrado na questão de tentar amarrar uma costura na questão da Neoquímica Arena, né, na dívida, de pagar a dívida da Neoquímica Arena, do que no futebol, mas contratou muita gente no futebol que está pagando a dívida até agora. A dívida do Corinthians é de quase R$1 bilhão, fora a dívida da Arena. O negócio é muito complicado. Então, mas de qualquer maneira, seriam fatores que tirariam o Andrés do páreo. Mas ele, dentro do clube, ele é muito forte. Esse negócio da dívida do Corinthians é praticamente impagável, uma dívida dessa do Corinthians. O Vampeta fala que a dívida do estádio, o que vai fazer? Meter o estádio nas costas? Não vai, cara, não vai. Ninguém vai tirar o estádio de lá. Vai entregar pra prefeitura. Mas você sabe, Sereta, eu acho surreal o que acontece com o Corinthians, porque o Corinthians, ele tem a mesma proporção de um Flamengo, por exemplo, em termos de números. Sim. Né? É querer fazer algo diferente. O Corinthians precisa lutar por algo diferente. Você não acredita que o Corinthians possa se abrir? Eu não digo para uma SAF, porque é o que eu falo, um clube tão grande como o Corinthians, Flamengo, os caras se organizando, eles conseguem tirar um time de um buraco. O problema é querer que isso aconteça. Mas você acha que seria inviável uma SAF no Corinthians, Sereto? Eu acho absolutamente inviável. Eu acho que um time como o Corinthians, como o Flamengo, ele não pode ter dono, né? Eu tenho dificuldade de imaginar que alguém vai ser dono do Corinthians. Eu não sei como é que seria essa formatação da sociedade anônima do futebol. O que eu acho é que o clube precisa ser administrado como uma empresa. Aí sim, né? Tendo profissionais abaixo do presidente, todos eles executivos, inclusive um executivo no futebol, executivo na área de marketing, executivo na área de finanças, que sejam cobrados e que esse clube seja administrado como uma empresa, para dar lucro, inclusive, né? Para voltar o dinheiro para o futebol. E que seja tudo aberto, com transparência, como deveria ser. Se bem que não é porque o clube é uma empresa que ele vai ser bem sucedido, né? Existem empresas que são que quebram, né? Empresas mal administradas. Então não é a receita de bolo. Mas eu acho que um clube como o Corinthians, do tamanho do Corinthians, com a história do Corinthians, ele não pode ter um dono. Eu ainda tenho dificuldade de entender como é que funciona a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, né? A gente está vendo isso agora com o Cruzeiro, está vendo isso agora com o Botafogo, com o Bragantino, né? Com o Red Bull Bragantino, vendo com algumas equipes, com o Bahia agora, né? Com a parceria com o Manchester City. Eu acho que poderia haver uma parceria, como já houve parcerias outras vezes, mas alguém ser dono do Corinthians com maioria da porcentagem de ações, eu vejo com uma certa dificuldade isso. Acho que não vai acontecer, não. Eu também acho, viu, Caio? Sereta também acho que não vai acontecer, mas eu acho que o Corinthians, dentro do que a gente até acompanhou o Sereta falando a respeito de André Sanches, da situação, da oposição, ele fica dando volta em círculos. Isso é muito claro lá. Você não vê nenhuma saída, é um labirinto ali, você não vê saída, cara. Até tem ali uma saidinha, mas os caras não fazem questão de procurar essa saída, não. Esse que é o problema. Já eu vou querer saber mais do Sereta a respeito disso, mas antes vamos para um comercialzinho da Soma, meu parceiro Caio, que o Cubas está cobrando. Ih, rapaz.
Essa RAM Limit 1500 é a coisa mais linda do mundo. Ela é gigantesca, maravilhosa, tecnologia é essa fantástica. Que a gente tá dando pros convidados? Essa mesmo, tá vendo? A gente tá entregando de bandeja. O Átila Abreu tá andando com ela agora. O Átila Abreu. O Cubas nem no meu aniversário foi, Caio. Ó, Cubas, que absurdo. Pelo amor de Deus, liga pra ele e dá parabéns. Com ninguém ainda, entendeu? Nem no meu aniversário não me mandou os parabéns. Que decepção com o meu amigo Adriano Cubas. Tô brincando. Pessoal da Soma com a gente sempre, RAM, Jeep, Renault, Fiat, né? Todos juntos, levando para você as melhores condições do mercado. Eu tava falando de Corinthians, Cereto, e esse que é o problema. Eu acho que se continuar nessa mesmice do Corinthians, a gente não... Porque eu até entendo isso que você fala, com relação à grandeza do Corinthians, aos números que o Corinthians pode gerar, né? Mas eu não vejo nomes, eu não vejo saída, eu não vejo alternativas. E nem eles vêm, Cereto. Nem eles vêm. O principal grupo político que se chama Renovação e Transparência. De renovação não tem mais nada, né? Porque é um grupo que comanda o clube desde 2007. De transparência também tem muito pouco. Deveria haver mais transparência. Talvez a grande sacada o Corinthians está tentando sair na frente na questão da negociação com os direitos de televisão e com a nova liga do futebol, né? Com a liga que deve comandar o futebol brasileiro. Corinthians e Flamengo estão negociando isso, estão à frente, estão liderando essa negociação por serem as maiores torcidas, querem maiores valores, aquela coisa toda. Talvez haja um salto financeiro nessa questão, porque vai ser tudo renegociado, né? Deixará de haver o monopólio da transmissão, vai haver mais gente transmitindo futebol, né? E a negociação vai ser outra, os valores vão ser outros. O Corinthians está tentando dar um salto nessa questão financeira, quem sabe. Também na questão do marketing, o Corinthians tem investido demais no marketing. Eu gosto muito do profissional que está no marketing hoje, que é o José Colagrossi Neto, é um belo profissional. O próprio profissional do financeiro, Wesley Mello, é um belo profissional, são dois executivos que estão no Corinthians. A questão é que o Corinthians precisa de mais gente qualificada, né? E precisa mesmo de nomes novos. São os mesmos nomes. Quando a gente fala do André Sanches, outra vez... é um retrocesso. Nada contra o Andrés, eu acho que ele foi um belo presidente para o Corinthians. Eu acho que ele é um presidente da história do Corinthians. Ele mudou o Corinthians de patamar. Mas é um retrocesso, né? Não é gente nova. O Corinthians precisaria de nomes novos para ter novas ideias e para ser administrado de maneira diferente. Ô Cereto, eu gosto muito de comparar, porque quando a gente fala de Corinthians e Flamengo, a gente fala de dois dos maiores times do mundo, de duas das maiores torcidas do mundo, até porque a gente está num dos países mais populosos do mundo. O que separa os dois? Por que o Flamengo é uma gigante potência e o Corinthians, com números muito próximos, não consegue ser? O que separou os dois foi o momento de administração do Flamengo, em que o Flamengo parou um pouco, tirou o pé do acelerador, né? Parou de fazer bobagem, meio que passou o recado para a torcida quando o Eduardo Bandeira de Mello era o presidente, e o Eduardo Bandeira de Mello tomou muita pancada da própria torcida do Flamengo por causa disso. O Eduardo Bandeira de Mello disse, olha, a gente vai parar de ganhar títulos durante um tempo, né? O Flamengo vai parar de investir em jogadores, vai montar times dentro do possível, mas vai colocar as contas em dia. E o Flamengo colocou as contas em dia. Foi isso que aconteceu. E não é que a torcida teve paciência, porque a torcida do Flamengo não tem paciência, nenhuma torcida tem paciência, mas é que isso aconteceu. Os dirigentes do Flamengo efetivamente seguraram a bronca para que isso acontecesse. Porque você vai se lembrar que o Corinthians, nesse período em que o Flamengo não ganhava, o Corinthians estava ganhando tudo, né? O Corinthians estava ganhando tudo, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial.
Só que a partir do Campeonato Mundial do Corinthians, o Corinthians ganhou o último título importante brasileiro em 2015. Né? Chegou a ganhar 15, 16, 17 e 18, ganhou ainda o Campeonato Paulista, 16, 17 e 18. Mas do 18 para cá não ganha mais nada. Né? Então, e fazendo dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida, montando e desmontando o time. Eu acho que o Corinthians, ele é um time que hoje, ele comete um grande pecado, que é olhar para o passado, em vez de olhar para o futuro. Se você pegar o time do Corinthians hoje, são jogadores que foram campeões, né? Tem grandes jogadores ali campeões, mas jogadores que foram campeões já há muito tempo. Você tem o Cássio, você tem o Fagner, você tem o Fábio Santos, você tem o Renato Augusto, você tem o Gil. São jogadores que foram campeões com o Corinthians, que tem uma história muito grande no Corinthians. Quem mais? Paulinho. O Paulinho. Só que cadê a juventude? Cadê o futuro? Eu acho que o Corinthians está cometendo esse grande erro. Contratou jogadores pensando no passado, na história desses jogadores. O Romero, é inacreditável, né? Por que a contratação do Romero? Alguém tem que explicar por que o Romero foi contratado de novo. Por que ele entra? E por que ele entra? Até outro dia o Jô estava no Corinthians também, saiu porque cansou de fazer bobagem. Era um time montado baseado no passado. Ô Sereto, o Pedrinho não foi vestir a camisa da seleção brasileira e não tá entrando. Isso é outra coisa que não tem explicação, porque fala-se que ele pode ser negociado com o Arsenal da Inglaterra, seria a galinha dos ovos de ouro do Corinthians, porque o Corinthians ganha, são 120 milhões de euros de multa rescisória, seria realmente uma venda absurda, mas não deu para entender, porque ele foi aproveitado ainda no primeiro jogo do Vanderlei Luxemburgo contra o Fortaleza, depois não foi mais aproveitado, desconvocado da seleção brasileira, perdeu o direito de disputar um campeonato mundial, onde poderia servir de vitrine para ele ser negociado, né? Embora eu defenda que o jogador tem que primeiro dar resposta dentro de campo, para depois ser negociado, né? Aproveita o jogador primeiro dentro de campo, porque cada vez mais cedo os jogadores brasileiros estão sendo negociados para o futebol da Europa, né? E a gente não está tendo tempo de observar os jogadores brasileiros nos times aqui do Brasil. Mas é outra coisa que não tem muita explicação. Mas aí também eu boto na conta da bagunça recente do Corinthians, que foi comandado por 4 técnicos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Foi comandado pelo Fernando Lázaro, depois veio o Cuca ficou 2 jogos, o Danilo comandou 1 jogo e veio o Luxemburgo. Então é muita gente sendo afastada, entradas e saídas, é uma bagunça muito grande. O Corinthians está vivendo uma tremenda bagunça. Como é que é aquela história de muito cacique pra... Muito cacique, pouco índio. Isso, é isso aí, entendeu? O que mais tem lá é cacique, gente. Carlos Sereto, quero agradecer demais a sua participação, foi muito legal, tomara que você volte a participar com a gente. Aliás, eu quero mesmo que você volte a participar com a gente numa terça-feira, onde a gente tem o Golaço em Debate, que é parecido com o Esporte em Discussão do passado, é legal. A gente tá lançando agora terça-feira, lançou na última terça-feira e toda terça-feira vai acontecer, vai ser bem legal e eu quero que você participe com a gente, mas aí é de uma maneira mais imprudente, entendeu? É onde a gente pode quebrar um pau pra valer. Mas eu quero agradecer demais mesmo, foi um privilégio, torço demais para que você profissionalmente continue arrebentando, é uma grande referência, né? Não é à toa essa carreira brilhante que você teve em um dos principais veículos de comunicações do mundo, que é a Globo, além do seu canal que você tá arrebentando mesmo, é referência de muitos jornalistas que estão por vir aí. Um abraço, Sereto, muito obrigado, viu? Obrigado, Fausto. Obrigado, Caio. Deixar mais uma vez um beijo pro Nilson
E agradecer demais pelo convite, muito obrigado, gostei demais, passou rapidinho, me convida quando quiser, que eu estou sempre à disposição. Obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho de vocês. Um beijo. Outro. Esse é fera, Caio Rossini. Esse é bom demais. Esse é fera. E que resenha boa, né? Resenha flui, né? Resenha boa, flui, cara. Não tem jeito. Resenha boa é diferente, meu. Caião. Oi. Para consórcio Magi conosco, o melhor consórcio do país. Grupo Soma. Vou almoçar com o Cubas. Tá vendo como valeu? Vou almoçar com o Cubas sexta-feira na hora do almoço. Parabéns. Olha só. Nossa, que... Ô, Caio, que é isso, Caio? Eu falei, muito bom, parabéns. Os senhores estarão trabalhando amanhã aqui, sexta-feira, meio-dia, eu sei, mas eu falei legal, parabéns, com o Adriano Cubas, que ficou me devendo uns parabéns de aniversário. Então, mas eu tô te dando mais um, inclusive. O senhor estava lá. Aliás, o presente que você ganhou do Daniel Lian é um negócio de louco. Eu preciso trazer o presente aqui. Eu preciso trazer o presente. Que coisa maravilhosa. Eu sei da história de cabo a rabo do Clube Paulistano em São Paulo, entendeu? Impressionante. E o Caio Rossini e sua digníssima secaram a geladeira, hein? Vou falar pra você, hein? Secaram a geladeira. Soma, Grupo Soma, Jeep, Fiat, Ram e Renault. K2 Condutores Elétricos, Cabos em São João da Boa Vista. K2 Condutores Elétricos, Mendes Ortega, melhor imobiliária do interior de São Paulo. Legítimo Bar, na Luiz Góes, lá em São Paulo, na Vila Clementino. Maravilhoso, estará conosco por muito tempo aqui também. Legítimo Bar, onde eu tô devendo pro Caio Rossini. Nós temos que pegar com calma, Caio. Precisa, né? Lógico. E aí você vai ter que só bancar um hotel lá, porque aí não dá. Eu tenho flat lá, cara. Não dá pra todo mundo dormir junto lá, não, cara. Não, mas eu entendeu? faço Você banca um hotelzinho. De pegar um hotel, entendeu? Curte a sua digníssima, entendeu? E é isso. Fórmula Natural, Caio Rossini. Fórmula Natural sempre conosco também. Uniroyal com a gente. Uniroyal. Foi legal o programa deles, hein? Foi bem divertido. O Juliano veio aqui. Ele trouxe os dois meninos, né? Ele tem 3 filhos, uma filha e 2 filhos. Trouxe os 2 garotos. Trouxe os 2 garotos. 4 serviços, o Pombo mantém distância onde tem a 4 serviços, OLED documentos jurídicos, Castelinho Express, indo para São Paulo você para tomar o seu cafezinho, Construtora Avante do nosso Zé Ricardo Bregiroli, JD House, construtora tem lançamento, hein, no Tatuapé, show de bola, hein, e prefeituras de Boituva e Itu. Esse foi mais um podcast, Caio Rossini. Mais uma vez, muito bom, um ótimo convidado, uma resenha muito legal, que valeu muito a pena. Tem brilhantes cortes, hein? E olha, ele trouxe informações de eleições do Corinthians com relação a André Sanches. Sim. Né? Falou do Sistema Globo, de rádio e de televisão, né? Um cara que trabalhou durante 22 anos no Sistema Globo de rádio e de televisão. Enfim, tem muita coisa boa, fora os cortes do Evair, sensacional, e outros, né, Caio? Sem dúvida. Caião, oi. Tamo junto, hein? Nós. Fica com Deus. Um abraço, querido. Tchau, fica com Deus. Tchau. Olá, aqui Bottini! Atenção, porque eu não vou te contar uma, nem duas, mas sim 3 super novidades. Primeiro, eu preciso dizer que a Volkswagen Caminhões e Ônibus e o consórcio Magi uniram forças e formalizaram uma enorme parceria para o mercado de consórcio. Ai, Bottini, isso é incrível, Bottini! Mas calma, que não para por aí. Uma grande novidade como essa precisa de um novo grupo para oferecer mais benefícios. Por isso, o novo grupo 747 já está disponível para vendas em todo o Brasil com condições imperdíveis. Adquirindo a sua cota nesse novo grupo, você concorre a 6 sorteios de um Volkswagen Delivery 11180. Procure no Facebook e Instagram @consórcio Magi Volkswagen Caminhões e saiba mais. Eu, Bottini, recomendo. Aqui no Grupo Soma você encontra concessionárias das marcas Fiat, Jeep, Renault e Ram, consultores especializados, além de descontos e condições imperdíveis para pessoas físicas, jurídicas e com isenções. Contamos com uma gama completa de serviço de pós-venda com profissionais para te dar toda a segurança e manutenção que o seu veículo precisa. Atendemos no interior de São Paulo com concessionárias em Sorocaba, Itapeva, Itapetininga e São Roque. Não perca mais tempo e venha agora mesmo para o Grupo Soma. Há 13 anos realizando sonhos.
A K2 Condutores Elétricos é sinônimo de qualidade e segurança. Atualmente vem se desenvolvendo e se destacando em seu segmento de fabricação de fios e cabos de alumínio. O objetivo da K2 é atender a necessidade de seus clientes com os melhores produtos e respeitando todas as normas exigidas. Com alto grau de confiabilidade, a K2 conta com uma equipe de profissionais capacitados e especializados na produção de todos os seus produtos. Conheça a K2 Condutores Elétricos ou entre em contato. Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou, vendeu. Piscou, alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br. Seja para um happy hour descontraído ou curtir uma saborosa comida, o Legítimo Bar e Choperia é um excelente ponto de encontro para tomar um chopp geladíssimo ou petiscar iguarias exclusivas da casa. Aos sábados, domingos e feriados, você também pode desfrutar de uma deliciosa feijoada light, servida a partir do meio-dia. Legítimo Bar e Choperia. Sua presença é a receita do nosso sucesso. Rua Luiz Góes, 1728, Vila Mariana. Peça também pelo WhatsApp 11 940063839. Ô, meu amigo Pombo! A Quatro Serviço é o seguinte, presta atenção. Tem um sistema eletromagnético que o pombo, ele vem e não consegue pousar. Então ele afasta o pombo. Sabe? Você que tem problema com pombos aí, procure o pessoal da Quatro Serviços. Sabe? Quatro Serviços eu super recomendo. Você tem problemas com pombos? Você sabia que os pombos podem transmitir mais de 60 doenças, inclusive a meningite? E os pombos podem ainda trazer muitos prejuízos para o patrimônio das edificações. As fezes dessas aves são altamente corrosivas e podem conter bactérias, fungos e vírus que podem causar doenças em humanos. Mas não se preocupe, a Quator tem a solução para esses problemas. Somos especialistas em controle de pombos e oferecemos o melhor sistema do país para afastá-los sem machucá-los. São mais de 240 escolas atendidas, mais de 75 hospitais, maternidades, indústrias, galpões e comércios. Com nossos equipamentos de alta tecnologia, afastamos os pombos e realizamos a limpeza completa das áreas afetadas. Não maltratamos os pombos, não usamos produtos químicos nocivos e respeitamos as exigências ambientais. Conte com a Quator para manter seu ambiente livre de pombos e proteger a saúde pública e o patrimônio. Entre em contato com a Quator. Quator, protegendo a sua saúde e o seu patrimônio. No coração econômico do país, estrategicamente localizada, Jundiaí é sua melhor opção para o seu investimento. Desenvolvimento e qualidade de vida, polo logístico de indústria, comércio e serviços, destino número 1 do turismo rural nacional. Uma cidade que preserva suas raízes e olha para o futuro. Bem-vindos a Jundiaí.
Boituva, a cidade que mais cresce na região, é também um polo do turismo e do lazer. Localizada a 116 quilômetros de São Paulo, a cidade se destaca como a capital nacional do paraquedismo e do balonismo turístico, e também com muitos outros atrativos. Quem chega aqui encontra uma cidade cada vez mais inteligente e humanizada. Boituva, juntos construindo oportunidades. A Uniroyal realiza análises de água de efluente de ar, atendendo às normas internacionais de qualidade. Resultados com eficiência e certificados pelo Inmetro e ISO 9001. Compromisso e responsabilidade ambiental. Esta é a Uniroyal. A fórmula natural Fresh Meat é o alimento ideal para seu pet. Desenvolvida por médicos veterinários com os mais avançados conceitos da nutrição de cães e gatos. É formulada com carne fresca, sem a utilização de grãos, sem ingredientes transgênicos e com antioxidantes naturais. Tudo produzido com alta tecnologia. Fórmula natural. Nutrição avançada.